Olá, sejam bem-vindos ao Somos Mais Podcast, comigo, Alexandre Tonetti. Hoje nós vamos entrevistar dois amigos meus que são pessoas da vida pública no município de Hortolândia. Vou conversar com o Rogério Mignon, secretário de Habitação, e com o Renato Bueno, que é secretário adjunto de Habitação lá no município. Sejam bem-vindos e vamos bater um papo legal aí sobre política, habitação, cidade de Hortolândia. Boa noite, prazer estar aqui também. Valeu, Renato. Feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e espero que o pessoal que está acompanhando a gente aí goste, né? Legal, vai sim, Rogério. Vamos lá. Primeiro, como que vocês chegaram à Secretaria de Habitação no governo de Hortolândia? Mas o Tonetti já começa, né? Soltando a bomba. Perguntando, ele chama de Rogério, né? Por isso vai chamar de Mignon, tá? Tá bom, Mignon. E acho que nem minha mãe chamava eu de Rogério. Eu acredito, Tonetti, acho que a gente sempre fala muito de estar na vida pública, de fazer as coisas, eu acho que é gostar de gente. Eu sempre falo com a nossa equipe quando quer fazer alguma coisa, você gosta de gente? Então eu acho que esse é o principal desafio nosso. Eu acho que já começa com esse interesse de fazer o bem público e gostar de gente. Porque tem muita gente do setor público que eu vejo que às vezes é eleito por alguma onda, isso, que não gosta de gente. Sim. Tá ali para cumprir tabela. Exato. Aí o município sofre, a secretaria sofre, e eu acho que eu e o Renato é isso, né? Uma parceria de muito tempo. Nunca participamos de cargos para ser candidato a nada, mas sempre no bastidor ajudando, e sempre com esse viés, né? De ajudar de gente a fazer a diferença. E quando o Ângelo me convidou, eu já tinha uma bagagem, Renato, passei pela Assembleia, passei por outras secretarias, por outros municípios, pelo Palácio. Aí o Ângelo me convidou e eu lembro o Ângelo falando para mim, viu, você quer fazer a diferença na sua cidade? Eu já tinha negado algumas vezes ser secretário. E a gente sempre teve essa vontade por ser oposição. Sim. Porque para mim ser oposição é ter posição. Então, sempre quando acaba a eleição, não é porque você é adversário, não, você quer que as coisas fluem. Às vezes você acaba fazendo uma crítica, alguma coisa, porque você não vê a coisa fluir. Às vezes o cara que é eleito não tem capacidade para fazer. E quando você é convidado por alguém que você faz oposição, exatamente para fazer diferença. E foi isso que o Ângelo fez. Falou, viu, vocês querem oportunidade? Você quer fazer isso? Então, nós chegamos à acreditação exatamente assim, né, Renato? Com essa vontade de fazer a coisa diferente, de mostrar, e o Ângelo sempre foi um cara visionário, não tinha sigla pro Ângelo. Sim. Ele queria ver a coisa acontecer, queria até ter tempo mais próximo dele. Então, quando a gente foi para lá, foi exatamente isso. E a gente vem fazendo exatamente essa missão, seguindo o município que mais regulariza, hoje, graças a Deus, que mais recebeu o empreendimento Minha Casa Minha Vida. Sim. Humanizamos a habitação, cuidamos de pessoas, temos um olhar voltado social. Eu acho que é isso, é nosso desafio, né, Renato? O que você acha? Na verdade, vocês sabem mais do que eu, porque vocês têm uma experiência ainda maior na administração pública, né? O administrador público, o gestor público, ele precisa ser, antes de tudo, um humanista, né? Sim. Ele precisa desejar, querer estar com a população, querer fazer essa diferença que o Mignon fala. E para a gente tem sido um privilégio poder estar na nossa cidade e enfrentando as demandas e os problemas que a cidade traz consigo, só por ser cidade, né? Sim, então tem sido um privilégio muito grande. E o pessoal que não conhece Hortolândia, né, já tem mais de 200 mil habitantes, né? Perfeito. E uma cidade em expansão, né? Que vem crescendo muito. Constante, assim, eu acompanho o trabalho de vocês, eu sei o quanto vocês se dedicam efetivamente na habitação lá do município de Hortolândia, até pelo meu histórico passado lá na cidade, a gente vê uma continuidade do que tinha sido realizado lá atrás e, assim, sem o programa Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que é difícil construir habitação em qualquer município desse país, né? Com recurso próprio é bem complicado. Mas, enquanto não chegou o programa Minha Casa Minha Vida, a área de regularização fundiária lá no município foi expandida, né? Vocês fizeram muita coisa nesse quesito de regularização de áreas. Hortolândia, por ser uma cidade nova, mas ela veio de Sumaré. Eu sei que o Renato tem uma relação muito fala grande. História. A história de Hortolândia, Sumaré, enfim. E essas demandas de ocupações foram acontecendo muito pelo próprio crescimento também da cidade, né? Num primeiro momento por
ser próximo de Campinas, isso faz com que as pessoas procurem, se locomovam para lá, mas depois do Ângelo, acho que a gente tem uma outra Hortolândia, que tem um projeto muito claro para fixar as pessoas na cidade, dando qualidade de vida no município. Começou com asfalto, parceria com a Sabesp para fazer o saneamento, enfim. E aí a cidade foi melhorando, e hoje as pessoas precisam ter a regularização desses espaços, né? Mas não é uma coisa muito simples. Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse dia a dia de fazer a regularização. E não sei se um dos dois sabe qual a quantidade já de regularização que foi feito por vocês nesse período na secretaria. Vai falar, Renato. Viu, eu vou deixar o Renato falar os números, e eu falo assim, eu acho que vem de encontro que o gestor, quando a gente fala do Ângelo, é o que eu falo, tem que gostar de gente, não adianta. E é legal você fazer prédio, eu acho que é fantástico, acabamos de pegar 100 unidades habitacionais, mas se garantir as pessoas onde ela tem história, esse é o grande tchan da regularização. Você mantém o cara onde ele cresceu, onde ele conheceu o João, onde ele conhece todos os vizinhos dele ali, assim, e passou a vida inteira sem essa segurança. Hoje você fala, ó, agora a casa é sua. Eu vou e a gente escuta muito, você deve escutar também, nas suas andanças, pô, eu quero deixar para o meu filho. Eu acho que é exatamente isso que é o grande, né, a grande magia da regularização, você manter o cara onde tem história, e eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? E tem um detalhe também nisso tudo, a partir do momento que ele tem a segurança jurídica, ele passa a investir mais na própria habitação dele e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da própria família, melhora o aspecto geral do bairro. Então, assim, é um processo que é necessário. Aonde tem condições de se regularizar, que se regulariza. E a gente vai mais além, né? Ele faz a roda da economia imobiliária girar também. Sim. Porque, igual ele fala, ele vai contratar o seu João, que é pedreiro, ele vai vender, vai girar. Então, o cara fica empolgado com isso, acaba pintando a casa. Hoje mesmo a gente estava andando pelo Boa Esperança, né? Que é um bairro que mais de 1.000 residências que a gente iniciou. 1.525. 1.525. Imóveis lá, e você vê já luz de Natal, o pessoal reformando, feliz e empolgado com isso. É isso aí. Acho que esse é o grande barato, né, Renato? Perfeito. Nós mas nós já atingimos mais de 1.000 imóveis regularizados. Agora, com a regularização do Boa Esperança, que está em curso, nós devemos fechar o ano que vem em torno de 2.500 imóveis regularizados. E eu brinco que são 2.000 e poucas novas moradias, porque a gente deu a garantia. Perfeito. Sim, saiu da ilegalidade e veio para o Ele não sabia se ele ia ficar ou não, então a gente está fazendo isso. E tem uma pesquisa recente que diz que a regularização fundiária eleva em 30% a renda das famílias. Não é só a renda, a valorização imobiliária, não, é algo que transcende, né? Que vai também nesse empoderamento, nessa certeza da pessoa em que ela tem de fato um imóvel próprio, escriturado, que aquilo é possível dar em garantia, contrair empréstimo, financiamento, para que a vida de fato mude, né? E essa mudança não é só no aspecto imobiliário, de valorização, mas também na valorização da renda familiar, em 30%. Então são aspectos muito positivos, né? É fantástico, né? Porque assim, o que a gente está discutindo? As famílias que estão sendo regularizadas agora passam a ter CEP. Perfeito. Passa a ter um reconhecimento formal. É praticamente a cidadania, né? É a chegada da cidadania, né? Porque serviços públicos. Uma compra no Mercado Livre, sem o CEP, sem a localização, é difícil chegar. Num espaço de ocupação sem urbanização, ninguém gosta muito de entrar. Para empreender, né? Sim, para poder abrir seu próprio negócio. A empresa, a pessoa jurídica. E vai um pouco além, né? Bairros que a gente pegou que não tinha nem esgoto, nem água e nem iluminação pública. Isso. E assim, eu até falo pro Renato, é tão simples pra gente, porque você anda na rua e tem luz, né? Quando você se depara com uma realidade que não tem, você acaba não percebendo que você vive no seu dia a dia, você não acaba prestando atenção. Eu acho que o Renato estava comigo, eu não lembro quem falou, no Furlan, né? Um garotinho falou, agora meus amiguinhos podem vir brincar aqui. E a gente tocando iluminação pública lá. Vamos tocar. Né? Mas a princípio você não dei muita atenção. Vamos tocar. Aí ele mais próximo a gente e você acaba conversando. Mas por quê? O que acontecia? Os pais dos amiguinhos dele não deixavam ir porque não tinha luz lá. Então, automaticamente, quando você colocou iluminação pública, uma coisa tão simples pra gente, você viu o impacto disso. Porque a criança, ela
fala o que o pai fala. Às vezes fala, você não vai na casa do amiguinho porque não tem luz. Olha como muda isso, né? E, na verdade, você tira aquele estigma de preconceito. Exato. Né? Também é uma outra coisa que acaba dividindo os próprios moradores da cidade. Então, é um trabalho social, assim, fantástico, que as pessoas não têm dimensão. Vai além, né? Vai E é fantástico isso. Assim, a gente vai entrar em outros aspectos da cidade. Nessa mesma linha, tem uma experiência de um prefeito amigo meu da cidade de Vargem Grande, Josué, o filho dele, o Danilo, estava me falando que uma senhora, né, ele fez o tarifa zero, ou seja, ônibus de graça para a população lá da cidade se locomover. E ele um dia foi abordado por uma senhora que chegou para ele e falou assim, olha, você salvou minha vida. Ele não entendeu por que salvou minha vida. Ela falou o seguinte, na minha casa só meu filho trabalha, e o dinheiro é contado, eu não tinha dinheiro para sair de casa para visitar meus familiares, eu estava entrando em depressão. Você colocou o ônibus de graça e hoje eu circulo a cidade toda, vou visitar minhas amigas, meus parentes, vou aonde eu quero, sem gastar dinheiro. Então, assim, é uma dimensão que ele falou, eu nunca tinha pensado nessa forma, possibilidade. Né? Como que, quando a gente não percebe esse tipo de coisa, como ter a luz, faz a diferença na vida das pessoas, né? É uma coisa bem legal. Agora vamos lá. Hortolândia. Tem muita gente que não conhece a cidade de Hortolândia. Como eu disse, existe uma Hortolândia antes do Ângelo e uma Hortolândia depois do Ângelo. O que vocês que acompanham essa trajetória, são lá da cidade, o que vocês avaliam que hoje é diferencial no município? O que Hortolândia tem que nem todos os municípios têm hoje? Primeiro que a gente é hortolandense raiz, né? Isso é. Vermelho, passou né? pela emancipação, às vezes o cara acha que nós chegou lá, não. Nós estamos lá desde os primórdios, né? Mas o Renato vai falar isso daí, porque ele gosta dessa história. Legal. Não, eu faço uma análise que, assim, eu acho que Hortolândia tem 4 importantes momentos. Primeiro, a primeira leva migratória que veio da imigração estrangeira, italianos, portugueses, espanhóis que foram se fixando ali. Depois um outro período que foi a elevação na condição de bairro, a construção da ferrovia e a estação ferroviária. Depois nós temos um outro movimento, que é durante o Milagre Brasileiro, que é a construção, né, das indústrias, a chegada das indústrias, aquele boom econômico. Uma outra leva de migração, essa interna, vindo do Paraná, Nordeste, Minas Gerais, que colocou a cidade numa expansão muito grande, né, do ponto de vista de populacional. Depois a própria emancipação política, que foi originária com essa questão da viabilidade econômica do município. Perfeito. Sim. Depois disso, nós temos a chegada do Ângelo ao poder. Eu acho que é uma divisor, eu também vejo assim como um divisor de águas, de planejar a cidade, de pensar a cidade para o futuro, de buscar tirar o estigma da cidade dormitório, de valorizar a cidade, levar essa valorização também para o morador, né? De maneira que não há por que omitir onde se mora, de onde se vem. Né? Ao contrário, hoje a gente fala da cidade com orgulho, muito embora eu nunca tenha escondido de onde... Para mim sempre foi um orgulho ter nascido em Hortolândia e ter vivido em Hortolândia. Mas isso tudo com o Ângelo toma uma proporção muito rica, né? Muito rica. Essa semana passada estive representando o município no 5º Congresso Nacional de Habitação de Interesse Nacional, de Interesse Social. E os problemas elencados lá, e eu conversava com mais gente do município que estava lá, falando, nós não temos esse problema. Não, porque de reurb específica, nós precisamos definir quem é que vai pagar a estrutura, quem é que vai pôr dinheiro, tem que conversar com o loteador, com os munícipes, é o poder público. Nós não temos esse problema. Então, assim, pode até haver, do ponto de vista da região metropolitana, imaginar a Hortolândia como era Hortolândia. Lá no passado. Lá no passado. Quem entra em Hortolândia hoje... Eu tenho um tio muito querido. Eu servi aqui na escola preparatória, na Companhia de Comando de Serviço. E eu dormia na casa dele porque eles moravam ali, próximo da escola preparatória, no Chapadão. Fazia uns 8 anos que ele ia em Hortolândia. Fui lá visitar minha mãe, um pouquinho antes dela falecer.
Ele falou, eu não conhecia a cidade. Ainda bem que tem esse negocinho aí, ele disse, que mostra o caminho, e a Lu veio dirigindo, que era a filha, porque eu não ia saber chegar aqui. O que vocês fizeram com a cidade? Não é mais aquela Jacuba, né? Não é mais aquela Hortolândia. Então, acho que o Ângelo, como o Mion próprio já alertou, né, é um visionário, né? E isso é empolgante, porque você vê a primeira cidade com LED... 100%, né, da iluminação pública com LED, né? Esse pensar o futuro, né? Isso é extraordinário. Só um parênteses, quando você falou de fazer com que o habitante tivesse orgulho, lá no primeiro governo foi uma das questões realmente colocadas, porque tinha uma pesquisa que mostrava que as pessoas não tinham o sentimento de pertencimento. Exato. E era necessário criar toda uma melhora na cidade, em todos os aspectos, para que as pessoas se sentissem pertencidas à Hortolândia, porque havia um certo receio de colocar que morava em Hortolândia em cadastro. O cara falava que morava em Campinas. Ele falava que morava em Campinas. Então, assim, isso hoje seguramente já não tem mais, né? A cidade se transformou de tal forma e vem se transformando, continua se transformando. O trabalho de vocês é fantástico nesse sentido também, de transformar um território, um pedaço de cidade que está como ocupação, que vai receber uma infraestrutura. Eu sei que tem a área ali que é do CDHU, que vem sendo trabalhado, toda uma questão de urbanização, um projeto com quantas? 154 unidades, é isso, Renato? 152 unidades. 52, para remoção de uma população que está na área de APP, né? E o bairro ali todo que vai ser regularizado, o Monte Sinai, em torno de 650 famílias que nós temos ali. Aí tem mais 400 unidades que Hortolândia foi contemplado no Minha Casa Minha Vida. Né? E é um projeto que iniciou, né, junto, né? E eu sempre falo, né, porque eu sou seu amigo, você tem muito o perfil do Ângelo, de gostar da cidade, de querer fazer as coisas, eu acho que é isso. Eu sempre fico batendo, né? Tem que gostar de gente, tem que fazer, e você tem isso também. Eu acho que a gente consegue avançar bem lá por causa disso. Né? Perfeito. Bem legal, obrigado. Assim, vamos lá. Minha Casa Minha Vida. A gente tá pegando de novo aquela onda que foi Minha Casa Minha Vida 1, que é um grande leque quando o governo federal começa a disponibilizar dinheiro para fazer a faixa 1, que a gente sabe o tamanho do déficit habitacional. A gente até já chegou a conversar sobre isso, né? O Hortolândia produziu perto de 4 mil unidades habitacionais a faixa 1. No entanto, se a gente fizer um levantamento hoje do déficit, está praticamente o que era antes dos 8 mil, né? Sim. É enxugar gelo. A gente falou, vamos ter que aumentar, teria que aumentar o tempo de moradia na cidade para poder fazer um controle maior e evitar, porque assim, toda vez que você atende, o familiar pega o telefone, vem para cá que a cidade está fazendo, está entregando, você vai conseguir ter seu apartamento. Aí não tem jeito, né? Não segura, não tem como. Vocês estão lá no front, você sabe como funciona. E a Hortolândia é privilegiada porque está do lado da Anhanguera e da Bandeirantes. O cara está mais perto de São Paulo, que às vezes o cara que mora em São Paulo, em algum extremo, ele chega mais rápido do que... Mas eu acho que esse é o desafio, né, Renato? E na habitação, Tonete, muita gente acha que é só um depósito de gente. Você vai lá, tira, coloca o pessoal num empreendimento, fala, resolveu o problema. E eu sempre falo pro pessoal, essa questão de ter o olhar voltado, você procurar entender quem tem criança, quem não tem. Às vezes muita gente fala assim, quer fazer programa habitacional, acho que tá bom, vou pegar o fulano e vamos colocar lá. Não, você tem que ver cada um, o cara que é mais velho, o cara que não tem criança, o cara que é solteiro. Cara, para você conseguir dar harmonia naquele complexo, então praticamente você acaba dando vida e é o gestor que acaba vendo ali com o pessoal da assistente social, como vai fazer isso. E às vezes o pessoal acha que é só ter a casa, mas não é. Vai muito além disso. Você precisa ter eu acho que esse tato para isso, né? Não sei. Você tem muito isso, que às vezes a gente tenta até conversa, fala, eu preciso entender. Às vezes, quando eu cheguei lá, eu falo pro Renato, às vezes você fala, não, eu só vou colocar gente. Não é isso, não, cara. É além, né? Vai além disso. E não é fácil. Não. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Exato. Fizemos lá 100 unidades habitacionais que a gente pegou. Pô, fui na festa das crianças, até brinquei. Devia ter 100 e poucas crianças, né? Falei, pô, Renato, tem família que tem 6. Aí eu falei, até brinquei com ele lá, acho que eu errei na mão, coloquei criança pra caramba, aí botava criança. Mas assim, é o futuro. É o que você tem que pensar. Imagina só,
a condição de vida que dá para essas crianças estarem em um apartamento novo, num condomínio novo, morando onde... E é verdade, sim, saiu de um barraco, estava numa realidade diferente. Totalmente. E a gente fala do Ângelo, e o prefeito Zezé seguiu exatamente essa linha. Sim, o Zezé que ele dá total respaldo pra gente para fazer isso. Eu brinco, o Zezé me dá carta branca, né? Sim. O Zezé, pelo contrário, ele não fica... Eu falo que ele não enche o saco. Ele fala, vamos fazer isso, vamos tocar isso. E quando você tem uma demanda com ele, com o prefeito, é muito bom ter um líder assim, que tem visão. O cara que amassou barro, que passou por diversas coisas ali para entender e conhecer a cidade. Prefeito, nós estamos com dificuldade de tal coisa. Não, vamos fazer, vamos tentar um jeito. Porque a visão dele é igual a nossa, é querer fazer acontecer. Não, e o Zezé é o cara que acompanhou o Ângelo a vida toda, né? Assim, é muito tranquilo. Você percebe até muito trejeito parecido entre os dois. E a forma de conduzir o trabalho dentro da prefeitura é praticamente a mesma coisa nesse sentido, né? E é bom para as secretarias como um todo. E a habitação não é diferente, tem apoio, né, para poder fazer. Isso traduz em resultados, né? Sim. 400 unidades. Hortolândia foi contemplada com um número significativo, né? Se você pegar as cidades da região metropolitana, proporcionalmente, nós somos privilegiados. A área era muito boa e você nos ajudou muito, né? Em qualificar aquela área como uma área superior, né? Que era uma das condições para receber prioridade na destinação desses recursos federais. 400 unidades que nós estamos já correndo com documentação para que isso ocorra com a maior rapidez possível, a maior brevidade. E o desafio do gestor, desde quando estamos lá, o que é? Indiferente se fosse o Lula ou o Bolsonaro, a gente já estava pensando, fazendo trabalho, preparando uma área, vendo para ver a hora que viesse um programa, a gente está pronto, está preparado, igual o PLIS. E você acaba vendo um monte de coisa nesse meio nosso, é vereador que fala, que trouxe empreendimento. Deputado que mandou, deputado indica. Mas se a secretaria, se o prefeito não tiver o compromisso dele de preparar a área, de ter esse cuidado, de ver a cidade lá na frente, não adianta. Tem um monte de nego arrotando aí que faz as coisas, mas, a base é quem faz, bate na mesa, querendo bater. Não, mas é isso, porque o Renato sabe muito bem, são portarias do Ministério da Cidade que ou o município cumpre, ou ele não chega nem na portinha ali para receber é o índice, né? Não é que a gente tem que atingir, como que chama lá os... a quantidade de critérios, né? Os critérios que tem que ter escola perto, público, mercado, saúde, ônibus parar. Linhas de ônibus, infraestrutura. Aí o cara acha que é numa canetada. Eu indiquei lá, tá indo em tal lugar. Não é assim que acontece. A nossa área mesmo é uma área extremamente privilegiada, né? Você nos ajudou tecnicamente e foi muito importante a sua participação nisso, a fim de viabilizar isso junto ao Ministério, né? Nesse encontro que estive lá, no Paraná, muitos municípios apresentaram e a documentação não foi aceita. Era uma área que não atendia os requisitos. Então, tem que haver uma capacidade técnica e um comprometimento na apresentação do projeto. Senão você fica sempre com o que sobra. Não tem ônibus, e às vezes não sobra. Às vezes não sobra. Não tem linha de ônibus, tem que colocar. Não tem escola, vamos planejar para ter perto. É isso. Isso que a gente está conversando é bem interessante. No Minha Casa Minha Vida 1, no começo ninguém queria aprovar projeto porque não sabia quem eram as empresas, como funcionavam, não sei o quê. E aí chegou lá em Hortolândia, veio o pessoal lá do Luiz, né, Luiz Carlos, aquele pool de empresas que estavam junto, e vem para aprovar um negócio. Vem com a área, vem com tudo, disse, o local perfeito dá para fazer. E aí todo mundo, aprova, não aprova, quem é o cara? Eu liguei pro pessoal lá do Ministério, perguntei, né, quem são? Não, pode aprovar que eles são do ramo, sabem o que fazer. E foi o primeiro que a gente assinou. Minda, né, 250 mais 250. Era o limite do que tinha destinado para Hortolândia pelo número de habitantes. E era a Fundação João Pinheiro, que determinava, a princípio, qual era a demanda. Nós começamos com 250 e chegou em 4.000. Perfeito. Mas por quê? Porque a partir dali, apresentava, aprovava, executava, entregava. E esse foi sendo o caminho. O que as outras cidades não fizeram, o Hortolândia acabou fazendo. E acabou sendo contemplada num número quase que 10 vezes maior o que era de início destinado, né? Então você vê a capacidade
técnica, capacidade política nesse sentido de estar preparado para fazer. E tem É o ponto que vocês estão hoje. E tem aquela coisa também que tem um ex-prefeito, amigo nosso, né, o Bill de Nordeste, que ele fala que quem tem medo não avança. E é verdade, você tem que avançar, você tem que ter coragem, principalmente no setor público. Você tem que entender o que você quer fazer e tem que ter coragem para colocar as coisas. Você, né, tem muito... Perfeito. E você sabe, Tonete, por orientação do secretário, nesse encontro lá no Paraná, nós tivemos lá a presença do número 2 do Ministério das Cidades, o secretário executivo, doutor Hildo. E nós fizemos a provocação, porque se Minha Casa Minha Vida ocorreram falhas na execução, na ocupação. Existem críticas, que depois a gente pode até entrar na discussão. Ilegalidades cometidas por agentes públicos, pelos próprios moradores, beneficiários e até pelo crime organizado. Tá certo? Isso é pelo país inteiro, não é exclusividade de ninguém, não é jabuticaba de nenhum município. O negócio... Então, lá eu dizia, com esse pano de fundo, o Ministério não está pensando em financiar, produzir unidades habitacionais para locação, que é o projeto, para locação social, que é o projeto que o secretário está querendo estabelecer lá no município. Produzir unidades habitacionais e não transferir propriedade. Você transfere propriedade, a pessoa vende. Às vezes irregularmente. Totalmente irregular, às vezes por um preço irrisório, porque ela não tem nem noção de valores, e volta para a fila novamente. Só que agora ela nem pode mais ser atendida. Porque ela já foi contemplada e isso fica registrado no CPF dela. E o secretário ficou interessado, depois conversamos, ele falou, olha, manda o projeto que nós temos interesse nisso. Então nós estamos já trabalhando nisso. Isso também. É fantástico, porque a gente está discutindo um modelo de habitação social desenvolvido lá atrás na França, que não o aluguel social como a gente pratica aqui no Brasil hoje, né, que acaba cedendo um recurso para conseguir pagar um aluguel privado aí é o contrário, o município ficar com o empreendimento e a pessoa morar e pagando uma taxa pequenininha e ficar naquilo lá até melhorar de vida, criar uma poupança, construir em algum lugar ou até mesmo viver a vida toda, a família nesse empreendimento. Quais são as vantagens? Primeiro, em sendo do município, guarda municipal entra a hora que quer. Ou seja, você já começa a reduzir a incidência do crime organizado dentro desses espaços. Mais segurança para quem está habitando ali. Por outro lado, você consegue fazer a gestão junto aos moradores. Não fica uma coisa solta. Entreguei e vai lá, se vira. Não, você consegue ter assistência social ainda dando suporte, a questão de manutenção do próprio conjunto habitacional. Porque, assim, vamos usar um exemplo ali, aqueles 2 conjuntos, foram acho que os 2 últimos que eu aprovei na época, que fica vindo agora pelo corredor, Novo Ângulo, isso, aqueles 2 ali. Vocês já repararam a diferença? Tem um que a portaria já é nova, foi ampliada, etc., e o outro não está na mesma condição. Se tivesse no modelo de aluguel social que a gente está falando, a condução seria meio que parecida, porque você consegue ir organizando e manter a comunidade ativamente funcionando, né? Mas, assim, espero que dê certo. Torço muito. Vai dar. Até porque vira um case, né? Assim como o Hortolândia é um case em várias coisas. E vocês poderiam falar, construção do Paço Municipal, energia fotovoltaica, quem que fala aí, conta para o pessoal o que está acontecendo lá? O Hortolândia, nosso slogan é um passo à frente, né? Isso, então, é quase 100% LED, né? Falta pouquinho para a gente atingir isso. Então, Hortolândia, as estações, né, de uso de energia fotovoltaica, né? As usinas, o novo Paço Municipal, que é uma prefeitura que a gente vai sair do aluguel, estamos economizando, carro elétrico. Hortolândia avança muito, né? Eu nem gosto de falar muito, porque eu gosto que o cara vai lá para ver, né? Mas é bom a gente contar para o pessoal ter curiosidade para ir, né? Porque essa história você está falando do Paço Municipal, o pessoal não entende direito, mas assim, a cobertura do estacionamento do Paço Municipal são por placas fotovoltaicas, que está gerando energia. Foi feito as usinas sobre escolas, sobre unidade de saúde.
todo... Na verdade, a nossa prefeitura é autossuficiente, né? na geração de energia. O cálculo, Todos os prédios. o cálculo é para que, no máximo em 4 anos, seja pago o investimento que está sendo realizado agora. E não só isso, né? O que a gente vai economizar está diminuindo 20% no custeio de iluminação pública, que cobra no final lá Sim, porque também... do cidadão. Quer dizer, está diminuindo também. O Zezé mandou uma lei para a Câmara nesse sentido, reduzindo a CIP, né? Exato. Que é a contribuição por iluminação custeio. pública, no custeio. E a parte mais interessante de tudo isso é que a prefeitura estando pronta, gerando energia, a frota toda vai ser elétrica, não é Os isso? ônibus nossos daqui a pouco é elétrico. O cidadão que tem carro vai usar recarregar durante 2 anos sem custo nenhum nas bases. Nas bases da prefeitura. Exato. Olha que bacana. Então, assim, vamos colocar o carro elétrico também. Acho que essa é a ideia do Júnior, que é o secretário de Planejamento. Acho que avança muito, né? Sim. E voltando para o tema de habitação, a gente está falando do auxílio aluguel. Nossa cidade também é referência. Pela organização, Sim. pelo que foi feito, pelo número de atendimentos que tem, que não é pouco. Então, assim, tudo foi cuidado com muito carinho e hoje tem um cadastro, auxílio aluguel com foto, com os dados da pessoa. Antes acontecia muito, você pegava o cara na ocupação e aconteceu com a gente de chegar a polícia lá um dia e falar, viu, esse João aqui, quem que é? Que vocês dão auxílio aluguel? Sei, é o João de tal aí, mas é esse cara aqui? Não tinha foto do cara, não sabia se era o cara. Exato. Hoje a gente sabe. Tem muitos municípios ainda que tá. Eu brinco na manivela ainda nessa questão. Sim. Eu vi Americana, pelo tamanho de Americana, acho que ela lembra um pouco Hortolândia. Os caras gastam R$7.000 por mês de auxílio aluguel. Nossa, só isso? Só isso. Eu tô com o requerimento, até eu tava vendo. Ele falou 15 famílias atendidas ao auxílio aluguel. É como se não houvesse mais, né? Então, Lógico que deve ter muito, mais. mas assim, aí você pega o município de Hortolândia, 2,5 milhões a gente gasta esse aluguel no ano. Né? Então você para ver a questão de entender a dificuldade, para ver o comprometimento da família, porque às vezes o pessoal pensa, e eu gosto de falar muito isso, eu tenho aluguel, tem direito de aluguel. Não, precisa ter um comprometimento da renda, a pessoa está acamada, remédio, família que precisa se organizar, porque é um pontapé, é um auxílio, não é um integral. Isso. Não é, Renato? Perfeito. Acho que essa é o diferencial da cidade. A cidade tem crescido, nós estamos no orçamento do próximo ano 1 bilhão e 400 mil. E outro dia, nesse encontro lá, conversei muito com o secretário de Habitação de São Carlos. A gente estava falando, não sei o quê, e ele falando sobre São Carlos, haviam vários municípios do país. Aí, você é da onde? Hortolândia. Você é lá de Hortolândia, né? Mas aí falando com um certo desdém, né? Estamos na conversa. Aí ele falou assim, nosso orçamento lá, 1 bilhão e 200 milhões. Eu falei, pô, que legal, secretário. E da sua cidade lá? 1 bilhão e 400. Hortolândia? 1 bilhão e 400. E aí comecei a comentar, mas vocês estão fazendo isso lá? Estamos, é um prédio, um novo Paço Municipal, tem uma estrutura, vai ter uma praça de atendimento, as secretarias já elaboraram as cartas de serviço, nós já não temos mais papel, está tudo digitalizado, os procedimentos... As Hortolândia aprovações tá são todas isso, online, todas não ficar mais online. aquele, né? Hortolândia está fazendo isso? Sim, mas convido para visitar Hortolândia. Vamos Avançando também vamos na rever questão Hortolândia. da saúde do servidor, Sim. pensando no home office, que eu acho que a pandemia ensinou a Trouxe, gente nisso. uma questão Um diferente. monte de amigo hoje que fica e produz muito mais, porque está Sim. ali fazendo e tal. Então acho que a gente avança muito, é um passo à frente mesmo nossa Não, cidade. assim, é uma coisa fantástica até para as pessoas poderem entender isso. Eu fiz minha pós em gestão pública e comparei Hortolândia, Valinhos e Vinhedo. Hortolândia uma população maior, Valinhos intermediária e Vinhedo menor. E um levantamento que eu realizei a partir de 2000, né, e fiz até 2015, alguma coisa nesse sentido. Quando eu comecei a fazer a análise, Hortolândia tinha, na época, um PIB per capita menor do que de Valinhos. Tá? Então, é uma coisa assim, que mostra o tamanho da economia do município. Eu fui visitar, a gente estava almoçando, né? A gente foi visitar e foi fazer um comparativo de várias cidades, e aí a gente pegou para ver o per capita de Hortolândia e o per capita de Valinhos. Hoje, o per capita de Hortolândia é maior do que o de Valinhos. E com uma população de quanto? 235 mil, 240 mil.
35 mil contra 130 mil. Ou seja, nesse período todo, o avanço econômico da cidade, não só o econômico, mas isso gera melhoria na qualidade de vida, no atendimento da saúde, da habitação, do esporte, do lazer, da recreação. Parque linear. Vocês têm parque linear em Hortolândia? Perfeito. Nós não temos parque linear em Valinhos. Então, assim, as pessoas não têm noção de quanto a política, quando ela é pensada para as pessoas, para o ser humano, ela transforma a realidade da cidade e das pessoas que ali habitam, né? Residem, moram de fato. E é um case, Hortolândia, de fato, é um case positivo da transformação e mostrar que, assim, em 1,5 décadas, dá para fazer muita coisa boa. Sim, dá para avançar muito. E a omissão e a falta de comprometimento também pode prejudicar muito a cidade. Né? Muito. A incapacidade técnica, essa falta de olhar humanista, né? De querer promover o bem da sociedade, das pessoas, ela também ela destrói, né? Ela destrói. Ela destrói. Ela é capaz de levar a cidade a índices que estavam lá na década de 70 e 80. Triste. É triste. E é uma coisa que a gente observa na cidade de Valinhos, ela parou no tempo, em todos os sentidos. Eu gosto de fazer a comparação com o Hortolândia, porque eu participei do processo todo lá. Vocês estão tocando e estão no dia a dia, vocês sabem disso. Se a gente pegar índice por índice, pode escolher. Talvez um pouco mais na saúde, Valinhos tenha por um histórico passado positivo que deixou um legado e que, assim, o atual governo está desmontando. Está desmontando, tem muita coisa ali. Eu recebi hoje um vídeo, chuva caindo no telhado da UPA e, de repente, pá, caiu uma placa de gesso. Na recepção, no atendimento. Aí você fala, meu Deus, como que deixa um prédio público chegar numa situação dessa de quando chove, que chove dentro? Aí você vai no museu, que é a estação ferroviária nossa, mesma coisa, chove dentro. E aí uma placa de reforma pelo atual governo. Eu falei, mas reformou o quê? Não reforma o telhado, cai água dentro do espaço, atrapalha a disposição de obras de arte, enfim. Você vai vendo que é a falta de comprometimento, de compromisso com as pessoas da cidade. E você não precisa ir muito longe, né? Minha mãe falava que o porco engorda nos olhos do dono, né? E tem gestores que não fica acompanhando, né? Deixa a coisa e acaba acontecendo isso. Vai, toca aí, vamos fazer. Eu acho que Valinhos está nessa mão aí, dessa coisa que deixa tocar. Eu brinco muito que eu gosto de Valinhos e eu gosto de uma pastelaria lá, chama Caiu do Céu, né? Isso, é muito bom, hein? Pode fazer propaganda. Eu gosto de lá, gosto de comer pastel lá. A única coisa que mudou lá é que quando ia era uma corneta, o cara chamava você pelo nome, né? Agora lá é digital, não sei quem vai lá, né? Pela senha. Mas um lugar fantástico, né? Tá de cidade, o melhor pastel acho que tem de Valinhos é lá. Cara, olha, eu não comi Não conheço muito, mas eu gosto de lá. Olha, eu já vou em várias cidades. Não comi nenhum pastel melhor do que aquele lá. E pode falar do pastel do Maluf lá em Campos do Jordão, que também não bate, não. Tem uma coisa ali no Caiu do Céu que é muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas bacana. Vamos voltar para a questão política, senão a gente vai... Nessa hora começa a dar fome. Vamos lá. Do ponto de vista do desenvolvimento político da cidade, aí nós estamos falando da disputa política, é diferente. Vocês, na última eleição, estavam na oposição, em tese, disputaram a eleição com o Ângelo e acabaram compondo o governo. Qual que é a avaliação? Vocês acham que esse movimento de estar sempre procurando compor, trazer pessoas de outros campos políticos, ajuda no processo de desenvolvimento da cidade? Eu acho que até falei no começo, acho que ajuda, porque assim, a disputa política, acabou a eleição, você quer o bem da cidade. E todos os lados quer fazer coisas boas. E o Ângelo, ele sempre teve essa visão. Então eu falo, quando você é convidado pela atual administração, que você fazia oposição, porque ele vê que você quer contribuir com as coisas. Não é... Tem gente que só quer fazer a briga, quer ficar arrumando coisa que não existe, não quer o bem da cidade. Ele quer criar a disputa. E a gente viu muito isso nos últimos anos. Quem não tem compromisso quer. Então, quando o Ângelo
convidou, ele convidou um grupo político de pessoas que lutava não para tomar o poder, e sim para ver as coisas acontecer. Tanto que a minha briga do Renato, hoje do nosso grupo político, que eu falo que para mim não é grupo político, é uma família, que para mim o que importa é o P de pessoas, não é o P de partido, eu já venho falando isso faz tempo. Eu acho que essa eleição mostrou muito isso. Sim. Você escolhe a pessoa, não é por causa do partido, mas sim por causa da pessoa, então o P de pessoa que é importante. A gente vem fazendo isso todo dia, então eu acho que essa disputa de contribuição, o cara que está fora lá, ele só quer reclamar, quer fazer alguma coisa, ele não quer colocar ideias. É igual eu falo, quem tem a visão igual você, não é todo mundo que chega, que fala, você viu lá que aconteceu, estão reformando, mas cabe isso, está fazendo isso, aquilo. Porque precisa de gente, precisa mudar as coisas, entendeu? Não. Então a oposição às vezes dá o norte, mas às vezes quem está lá nem se movimenta. Então, por isso que precisa mudar a roda, às vezes, para que a coisa aconteça e colocar a gente em compromisso e gosta de verdade. Porque tem muito dele que foi eleito na onda, né? Sim, eu brinco. Sim. Não sabia nem o que tá fazendo lá. Como eu costumo dizer, um monte de neófito, né? Para quem não sabe, cara, é gente nova entrando e que não tem experiência para poder conduzir. Você político aí, toca e assim vai. Renato, você é um estudioso da história e outro dia a gente estava conversando referente ao nome Hortolândia. Existe uma versão oficial, mas você tem uma outra visão, a partir de dados até históricos. Conta um pouco, pessoal, da onde a versão oficial coloca o nome Hortolândia e o que você defende, levando em consideração fatores históricos. Tonete, querendo colocar em situação difícil aqui. Não, a gente tem que deixar público, porque assim, são questões que podem, de fato, fazer a diferença na história oficial da cidade. É uma cidade nova, e a sua visão, o seu conhecimento e até, né, os dados que você tem podem contribuir para a revisão dessa história, que ainda dá tempo. Porque pode ser que daqui 60 anos a coisa fique fixada e talvez o que você tem trazido como contribuição na discussão da origem do nome vale a pena ser ouvido, visitado, pesquisado. Eu tenho uma tese, Tonete, que, assim, eu tenho uma crítica, a princípio, pela forma como a gente tem tratado. Na nossa bandeira, né, no brasão, nós temos a data da emancipação. Então, leva pessoas a crerem, né, que a cidade começou na emancipação. Dá a impressão que chegou uma turma desceu do Mayflower lá, né, os puritanos, né, avançaram pelo oeste, chegaram, aqui vamos construir nesse grande pasto aqui, nós vamos construir, ali vai ficar a igreja, ali o fórum, aqui a pracinha, a prefeitura ali e ali o salão. E pronto, chegamos numa de carruagem, né, para o Velho Oeste. E, na verdade, não foi assim, né? É um processo orgânico, processo histórico. A chegada dos imigrantes lá ainda em 1890, a ferrovia já estava posta ali. O imperador passou pelas terras de Hortolândia, passou pela antiga Rebouças, que hoje é Sumaré, passou pela Vila das Americanas, onde ficavam as Americanas, né? E era ponto as Americanas, e acabou virando cidade de Americana. E foi inaugurar Santa Bárbara, que é onde havia um núcleo enorme de imigrantes americanos que fugiam da guerra de secessão. Confederados, né? Os confederados que perderam a guerra e vieram para o país empreender. E o imperador Dom Pedro II tinha um maior interesse nisso, porque afinal eles traziam tecnologia do algodão, a produção agrícola era muito mais avançada do que a nossa aqui. Mas o fato é que Hortolândia já estava lá, né? E aí a gente tem o marco de fundação da cidade em 1917. A inauguração da estação ferroviária. E em 1917 estava acontecendo a Revolução Russa. Quer dizer, nós estamos inseridos no mundo. Nós não começamos em 1993, 91, não, no plebiscito, na emancipação. Aliás, se não houvesse a história anterior, a vinda da IBM, da década de 70, 80, Dow Corning, Cobrasma, Braseixos, Ingersol, Abelgo, Becarte, né? Nós não teríamos condição, não é ter recurso financeiro para manter o município. Sim. Isso eram as condições. Então dá a impressão que algumas coisas. Em relação ao nome, eu tenho uma tese que diz a história oficial
que foi denominado, precisou mudar, antigamente chamava Jacuba, era um bairro da cidade de Campinas, assim como Sumaré era distrito, emancipou Sumaré, Hortolândia, que era um bairro de Campinas, foi com Sumaré como distrito. Só que já havia um outro bairro, uma outra cidade chamada Jacuba, no Paraná. Então vamos mudar o nome, vamos pôr Hortolândia. Diz a história que é Hortolândia com H por um erro. Porque, na verdade, o primeiro loteador lá, que foi João Hortolã, lá na década de 40, que fez o Parque Hortolândia, o primeiro bairro regularizado lá da cidade, que é Hortolândia, o nome dele, sem H. João Hortolã, sem H. Mas a história oficial diz que o deputado que apresentou o projeto na Assembleia Legislativa para mudar o nome de Jacuba para Hortolã, ele cometeu um equívoco, o servidor que estava lá também cometeu um equívoco, escreveu Hortolândia com H. Meu Deus, acho que é muito equívoco. Sim, né? O funcionário da Assembleia, naquele período, era gente muito capacitada. Não que hoje Estou falando da década de 90, né? 1990. Não. Antes. Quando 54, emancipou Sumaré, trocou o nome de Hortolândia, de Jacuba para Hortolândia. Mesmo assim, naquele período, os assessores na Assembleia, hoje ainda assim, são também, mas naquela época, você chegar num cargo desse, você precisava ter estudado muito, tal. Era gente de elite, que tinha acesso à formação adequada, né? Então, imaginar que foi um equívoco. Que não era tão fácil igual hoje, né? Faculdade. Né? Não era brincadeira. Exato. O cara tinha... Então, eu tenho a tese que ficou Hortolândia por conta do horto, que é uma tese também defendida. O professor Leovigildo também, ele defendia as duas possibilidades, pode ser essa, pode ser aquela. Eu prefiro a do Hortolândia por conta do horto florestal, haja vista a quantidade de áreas, você conhece também, é um técnico, passou por lá, a quantidade de áreas que nós tínhamos da antiga FEPASA. Sim. Você precisava produzir madeira, ou era lá naquele período ainda para a estrada de ferro para as locomotivas, para gerar vapor, e precisava gerar dormentes também, para expansão e manutenção da ferrovia. Hortolândia tem muitas dessas áreas, tanto é que parte do assentamento de Sumaré, ali, Hortolândia, é no Horto Florestal da Paulista. Aquela outra área do Perón também havia produção de eucaliptos para a manutenção da ferrovia. A minha tese, então, é essa. Eu creio, de fato, que seja em virtude Hortolândia por conta do Horto Florestal, e não por um equívoco, um erro de grafia. Né? Faz mais sentido, né? Penso que sim. Até porque assim, são grandes áreas na cidade que eram destinadas à questão do horto. Agora mesmo, com a regularização fundiária da Vila da Conquista, nós não conseguimos encontrar a transcrição daquela área. Ia para o terceiro cartório em Campinas, que é a origem do cartório de imóveis de Sumaré, da onde nós utilizamos lá. Não havia nada de Sumaré, não havia no terceiro cartório. Fizemos uma busca, estava no primeiro cartório ainda. Lá atrás, na virada do século. Então, assim, eu tenho essa... Quem sabe um dia a gente rediscute isso. Que o Paulo Germano não nos ouça. O Paulo Germano é do Centro de Memória lá. Ou que nos ouça e passe a refletir, né? Os dois é amigo pra caramba. Sim. Mas você sabe que essa coisa de origem de nome, Valinhos também tem uma situação. Tem gente que fala que Valinhos por causa da topografia, né, cheio de vales, pequenos vales, etc. E tem gente que diz que os Valinhos eram o que separava uma propriedade da outra. As divisas, As divisas. Até hoje ninguém sabe qual que é de fato a original. Leva as duas junto. É igual o erro e o horto agora. Fica ao gosto do freguês, né? Perfeito. Não, mas são curiosidades bacanas, né, das cidades. Bom, né, vamos lá. O que vocês podem aí dizer mais como hortolandenses nesse desenvolvimento que a cidade teve, com o shopping center chegando lá no centro da cidade? Você sabe que eu assisti muito filme lá. Tinha uns horários diferenciados. Eu fui assistir com meu filho, com minha esposa, Vingadores, tipo, na última sessão, era 00:45. Saí de lá de madrugada. Mas era o horário que dava para ter ido. Eu sou suspeito em falar do shopping, porque a gente era o pessoal de Sumaré.
Porque a gente teve shopping e McDonald's antes que eles. É que nós emancipamos deles, né? Então eu falo, pessoal, viu, vocês têm McDonald's? Não, rapaz, teve tudo antes. Né? Então, Hortolândia avança muito, né? Você vê o viário, né? O que a gente tem investido. O pessoal fala, tem grandes empreendimentos. Tem, nós estamos investindo no viário. Sim. As principais obras, nossa, acabou de sair um financiamento nosso, que é o Fomplata, né? Para dar essa logística da cidade. Então tá vendo isso, não quer dizer, acaba avançando muito, pensando, você tem que pensar a cidade no futuro. Sim. Eu não vejo obra já em Valinhos, eu tenho o costume de, igual eu falei, comer pastel lá, eu não vejo, não me deparo com nada, eu não sei se está acontecendo lá. Não então parece estar na contramão das cidades da região, né? Então, coisa precisa acontecer, porque ali avança, tem os maiores condomínios ali fechados, tem umas áreas bacanas ali, né? Isso que você está falando do viário, né? O super viário de Hortolândia, que a partir desse investimento, está preparando a cidade. É meio que parecido o caso de Valinhos e Hortolândia. Tem o Jacuba lá e a linha férrea que corta, assim como nós temos o Ribeirão Pinheiros e a linha férrea que corta, divide a cidade em duas. Nós só temos um viaduto que faz a transposição de um lado para o outro, que foi construído na década de 70. Esse prefeito Arildo Antunes dos Santos, que conseguiu o recurso e, né, Laudo Natel era o governador, é o nome do nosso viaduto. Eu vejo que Hortolândia tem muito mais e vem fazendo. Bom, a ponte estaiada não precisa nem falar, né? A ponte, na verdade, ficou pronta antes do corredor metropolitano, mas já estava previsto para ser feito e foi feito. O Jacuba mesmo, Jaque 1, Jaque 2, obras para evitar enchente. As lagoas de contenção. Lagoas de contenção, isso é importante. E acompanhadas de parque linear. Não, e outra coisa, você não precisa ir longe. Abrir IPTV hoje cedo, Piracicaba debaixo d'água. Campinas debaixo d'água, Sumaré 150. A gente tem um alagamentinho numa rua lá, mas não enche na casa de ninguém. Lá não tem essa ocorrência. Não, mas antes do Jaque, dos Jaques era uma absurdo. Mas preparou. Todo mundo falava, ai, que loucura, desapropriou essa área, fez essa lagoa gigante. Eu lembro, né, muita gente criticando, podia ter um campo de futebol aqui, podia ter isso hoje aí. Você pega as cidades da região, né? E lembrando que as lagoas de contenção, né, elas têm dupla finalidade. Não só a contenção das águas nas enchentes, mas também melhorar a condição da temperatura. Sim. Hortolândia tem uma pesquisa, um grau e meio. É mais quente da região. Acima da média. 2 graus acima da média. Então a gente precisava criar, umidificar essa cidade, precisava rearborizar. Aliás, a Hortolândia recebeu um prêmio agora nos Estados Unidos. Planta uma árvore demais. Em questão de arborização, né? Quando o Ângelo fez a primeira reforma administrativa dele, eu fui um dos caras que defendeu que colocasse habitação e meio ambiente junto. Ele fez, ele colocou. Mas por quê? Porque a gente tinha um monte de ocupação, né, em área de APP. Então, assim, precisa minimamente ter uma política conjunta entre as duas pastas, né, vamos assim dizer. A partir daí foi se desenvolver, separou de novo, tal, né, porque é muito grande. Né? E o Ângelo tem uma coisa que eu falo com bastante propriedade, que é bom você ter um líder focado. Eu tenho um histórico de todas as eleições lá, material, plano de governo, eu guardo tudo. Então, você quer ser candidato a essas coisas, tem uns caras que guarda para ver se vai cumprir. Você pegar o primeiro plano de governo do Ângelo, passando de cada um, ele foi cumprindo passo a passo o que ele falou. E é muito engraçado, né? Puxar o saco, né? Mas é legal que o Tonetti tem ele é visionário também. A gente conversa bastante, e numa das nossas conversas você falava da questão da segurança hídrica de Valinhos, né? Sim, Você vê, lá em Hortolândia nós não temos curso d'água assim, volumoso, capaz de abastecer a cidade. A solução foi dada pelo Mário Covas, Sabesp, buscar no Jaguari, né? Em Paulínia, 25 quilômetros de isso cultura. Logo, né, após a emancipação do governo, permitiu que o Ângelo também desse progresso, né? Sim, nós resolvemos um problema que nós não tínhamos água. Sumaré mandava pelo DAI água? Barro. Você tinha que ter poço caipira ou artesiano, porque senão você não ia ter água. Você lavava a blusa branca, camiseta branca, e ela ficava bege, então você nem podia ter roupa branca na cidade. Era um inferno isso. A água é fundamental. Assim, enquanto todos aí na crise teve, lá não faltou água em Hortolândia. E o Tonetti discute muito isso, né, Tonetti? Vou entrevistar você agora, Tonetti. Ele tem uma tese legal para a segurança hídrica de Valinhos. É apaixonante a gente tem... Bom, primeiro a gente tem
148 km² de território. Hortolândia tem 62. Nós somos menor que o Principado de Mônaco ainda. É um negócio. Se escorregar, a gente fica fora do município. Não, mas assim, e isso nos possibilita. Lá, 62 km², praticamente é tudo área urbana. No nosso caso, nós temos 77 quilômetros de perímetro urbano e o restante de áreas agrícolas, rurais, enfim. E nós temos muitas nascentes na Serra dos Cocais, né, que é o ponto mais alto do município, que faz divisa com Itatiba e um trechinho com Vinhedo. E ali tem um lugar específico, segundo estudos do próprio Departamento de Água, que tem mais de 50 nascentes. É um local que tem como fazer um barramento e a gente, né, deixar isso encher e ter uma segurança hídrica por muito tempo. Porque aí você imagina a seguinte imagem, uma grande caixa d'água para a cidade, aí você tem 5 reservatórios menores assoreados, né, porque eles já estão assoreados há muito tempo, mas que seriam um segundo pano de reserva de água. Depois você tem os reservatórios de água tratada, os elevados, e depois, por último, a caixa d'água da casa das pessoas. Fora isso, você tem a possibilidade de trazer água, que a gente já está usando o limite do Atibaia. Com esse sistema montado, você consegue equalizar a questão hídrica da cidade. Mas precisa, né, ter peito e começar a fazer a coisa acontecer. Senão, tem coragem, né? Senão não vai sair do papel e vai ficar por isso mesmo, né? E daqui para frente vai cobrar, porque daqui para frente a coisa vai, você tá vendo, vai pesar. A gente está, agora nós estamos num regime de mais chuvas, mais troca para laninha, fica um período de seca. Nós passamos e sofremos muito o período 2013, 14, 15 em Valinhos, assim, com rodízio pesado mesmo. À época, retirou água de pequenos córregos locais para tentar dar uma suprida e equalizar tudo isso. Que o próprio departamento considera esses pontos como pontos de emergência e captação. O que fez a prefeita? Ameaça logo no começo do mandato dela, ameaça de faltar água, tal, fez um acordo, comprou água de Campinas, da Sanasa. Que é a mais cara da região. É mais cara. E a água de Campinas, o Ribeirão Pinheiro deságua a 2 quilômetros do ponto de captação deles. Ou seja, a nossa água ia embora sem tratar, eles tratavam e venderam para nós mais caro. Quer dizer, é meio que insano esse tipo de ação. Eu digo o seguinte, isso é ação como você comprar papel higiênico. Usou uma vez, acabou. Não ficou um legado para o município. Algo que poderia ter sido investido. Primeiro que dava para buscar água desses córregos que já foram utilizados no passado. E o outro que o dinheiro utilizado para comprar essa água poderia ser já investido nos estudos, desapropriações efetivamente que precisam, enfim, para poder fazer a nova represa. Pensando no futuro, né? Para não comprometer o orçamento do município. Então, é aquela coisa, né? Precisa ter um pouco de visão para fazer algumas coisas acontecerem. Coisas que Hortolândia tem de monte, né? Eu acho que todo mundo ali, a equipe está de parabéns pelo progresso todo que efetivamente a cidade tem. Eu acho que isso é legal. Enfrenta o problema que está aqui, mas não pode ficar só focado. Nós precisamos manter o olhar no horizonte, onde nós vamos chegar. Né? E isso, de fato, a equipe tem, a gestão Zezé tem essa dinâmica. Né? Vamos enfrentar, não é que é uma cidade que não tem problemas, ao contrário. Nós temos um passivo enorme do período que ficou como distrito de Sumaré. Né? O maior tempo da sua vida ficou como dependente de Sumaré e sofreu por isso. Né? As desorganizações do espaço urbano, toda aquela situação. Mas resolvendo aqui e olhando para o futuro ali. Nós precisamos preparar a cidade aonde queremos chegar, né? Não é resolver chegar o problema aqui sem ter em vista o futuro. Perfeito. Né? Perfeito. O que você faz hoje no presente desenha a cidade do futuro. E a decisão equivocada aqui gera um efeito cascata que vai atrasando, retardando o avanço do progresso. E até mesmo bloqueando. Vou dar um exemplo para vocês. Aí, enquanto arquiteto urbanista, a cidade, o loteamento, né, convencional que a gente conhece, ele permite a mudança do perfil da cidade com o passar do tempo. Você pode mudar o zoneamento, pode permitir um adensamento maior e conseguir, dotando de infraestrutura, e a coisa vai avançando. Agora, os condomínios horizontais não têm a mesma possibilidade, pela figura jurídica ser diferente. Então, aquilo está congelado para o resto da vida, salvo se você desconstituir o condomínio.
E aí a gente sabe da dificuldade que é um movimento desse, bem complexo. Então eu tenho pedaços de cidade que vão ficar congelados por muito tempo. Não vão permitir transformações e melhorias no próprio território. Bom, que geralmente são de alto padrão, então sempre vai manter aquilo congelado no alto padrão. Pode ser defasado historicamente. As construções da década de 90 não são iguais à do início do século XXI e nem iguais ao que são produzidos agora. Mas, enfim, a gente tem a história contada a partir disso. Mas, do ponto de vista da cidade, do que precisa para poder avançar, no nosso caso, para não abrir mais fronteiras sobre áreas agrícolas, sobre áreas rurais, a mudança do zoneamento da área urbana permite novos investimentos e melhorar aquele pedaço de cidade, né? E isso não é debatido, assim, francamente, abertamente. No caso de Hortolândia, a gente viu muita transformação acontecendo, até em virtude de poucos condomínios horizontais, começaram a surgir depois da organização da cidade, né, que hoje tem mais. Mas, em virtude dessa possibilidade de transformação, a gente viu muita coisa acontecer e receber infraestrutura, alterar a estética daquele bairro, daquele lugar. Uma coisa de louco. Passa ali na avenida que vai para a prefeitura, que é a Olivo Francisquini. Do lado esquerdo chegou Atacadão agora lá, e um monte de torre residencial, onde era o CIURB. Exato. Quando eu fui para Hortolândia, trabalhava lá. Era a antiga CIMAC, né? Que virou o CIURB. Eu cheguei a trabalhar um período lá antes de mudar. Mas, quer dizer, nesse período, houve uma transformação absurda daquele setor de cidade, né? Mas às vezes o gestor, ele fica naquela bolha dele, e o Júnior sempre fala que a gente vê uma forma macro, né? De cima. É igual você está falando, vamos mudar o zoneamento, vamos ver. Às vezes o cara só fica naquele... E não olha como ele tem que olhar pela cidade. Fala, vamos ver essa área, vamos adensar aqui, vamos mudar isso, vamos fazer. Precisa ter alguém que tem olhar, que gosta, que tem que fazer, não tem jeito, cara. Eu acho que Hortolândia nesse ponto foi privilegiada, tanto secretários, o prefeito, de gente que quer que a coisa aconteça. Eu avalio assim, primeiro foi um privilégio, é um privilégio participar desse processo como um todo, né? Eu e Renato passamos na inclusão, né, em 2017, e eu sempre falava que o setor público, para mim, é igual uma coisa de bastão. Uma hora você vai ter que passar para alguém correr mais ou menos, mas tem que passar. É bem isso mesmo. Exatamente. Então, assim, tem que estar preparado para que a coisa aconteça e vá. Então, e tem gente que acho que não passa redondo essas coisas. Na verdade, não tem nem essa visão, né? Porque se tivesse essa visão, se empenharia mais para a hora que passasse o bastão, tivesse um legado, deixasse um legado. Porque a soma de legados é o que a gente vai construindo a cidade, né? A gente está falando do legado do Ângelo, agora o legado do Zezé, enfim, de toda a equipe que vem conduzindo a cidade nesse período como um todo. E que é uma coisa de louco, né? Você vê o Parque Linear de Santa Clara, é Santa Clara ali, né? Do Lago da Fé. Do Lago da Fé. Fantástico, né? Aquilo lá não era nada. Exato. Não era nada, era mato. Sim. Mato, né? E um córrego. E hoje é um parque linear. Assim, esse tipo de transformação, é lógico que com o passar do tempo a população esquece, porque as próximas gerações vão nascer com aquilo pronto. Mas é uma mudança significativa. Por isso que é importante ter gente fotografando a cidade. A gente teve um período em Valinhos do Jerônimo Alves Correia. Foi um prefeito que, assim, alargou ruas, fez o Paço Municipal onde ele é hoje e recomendava para fazer filmes. Agora digitalizaram tudo, estão colocando, por exemplo, tem filme da construção do aterro, das estacas do Paço Municipal. Não sei se estão fazendo lá, eu acho que é interessante. Está documentando. Acho que tem até gravação de imagem em tempo contínuo. Ótimo, é legal. Tanto que a área do Paço foi doada... Nós nem pensava na avenida quando doou aquele pedaço de terra. Sim, lá atrás. Acho que o cara que doou também não pensava. Na época custava R$1, vai, um metro quadrado. Hoje, nossa. Mas assim, é importante a documentação, principalmente de uma cidade que mudou rapidamente, como Hortolândia, para poder ter essas referências no futuro. As crianças, os que vieram, era assim e ficou desse jeito. A gente costuma falar,
que a gente é do tempo de Hortolândia, que você tinha que passava, era um antigo capriole que servia lá, acho que Valinhos também Também teve capriole. A gente colocava sacolinha no pé do no mercado. pé para poder chegar até o ponto, subir no ônibus, vir para Campinas. A hora que chegava na 13 de maio, ali próximo da estação, onde sempre foram os pontos finais, tirava a sacolinha e jogava dentro do ônibus. Você descia a 13 de maio sem barro. Você descia 13 de maio soltando o barro, o cara falou, esse cara é de Hortolândia, esse cara é pé vermelho. Nossa. Dada a situação, né? Eu conheci, pela primeira vez, Hortolândia, eu estava ainda na faculdade. Eu conheci, acho que foi em 94, o Amanda. Pois é. Era só rua rasgada, não tinha iluminação, nada. Infraestrutura nenhuma. Eu falei assim, meu Deus. Parecia que era uma cidade de faroeste. É isso. Tava só correr aquele feno lá rodando que... Eu falei, isso aqui não tem solução, meu Deus do céu. Vai hoje na Amanda. Exato. É uma potência. É uma potência. O lugar está totalmente com infraestrutura e as coisas acontecendo, a dinâmica toda de uma cidade. Mas assim, nós estamos falando 94 para 2024 são 30 anos. 30 anos que saiu do pé vermelho para virar o que virou a cidade. Vocês estão de parabéns. Você pode querer, igual, nós temos um prédio lá que foi o primeiro, foi o primeiro Colinas lá de Hortolândia, não foi? Sim. Foi o primeiro. Começou porque eu moro no Luiz Camilo de Camargo ali. Então o plantão de vendas era do lado de casa. Eu era moleque. Eu lembro que virou uma febre, nego vendendo naquele prédio lá. E era naquele sistema tipo de cooperativa. Então você comprava, eu acho que sorteava as primeiras unidades, o cara pagava um valor maior e ia fazer. Não lembro como era na época. Eu era moleque na época. O que aconteceu? O cara quebrou. Não deu certo. E esse prédio tá lá até hoje. E eu brinco. E era uma coisa que incomodava eu e o Renato. Quem está regularizando o VRURB? A gente. Foi para cartório agora. Que legal. Uma coisa de 90, foi o primeiro prédio. Então, essa coisa de, por que está acontecendo isso daí? Vamos procurar saber, né? É um bacana que, assim, essa realização de poder estar fazendo, né, melhorando a cidade, é algo que vale mais do que qualquer dinheiro que você receba. Porque você está ajudando as pessoas, está melhorando a vida delas, está mudando a paisagem da cidade e está deixando sua marca. E do ponto de vista de habitação também, fizemos no São Sebastião, acho que você acompanhou, chegou a ver, tem uma chácara lá, que eles lotearam. Tem casa de 40, né? O tamanho do apartamento, vai. A gente conseguiu regularizar inédito, a Viela 6, né? Até brinca a Vila do Chaves, que lembra. Inédito também, uma coisa que a gente fez, que é pensando nas pessoas. Eu brinco até, tem gente que fala, eu quero comprar lá. Agora você pode ir lá em cada morador, que ele tem a matrícula e comprar dele. Se você quiser fazer um empreendimento, você compra de todo mundo. É isso aí. Mas nós deixamos a garantia lá. E o que é? E o prefeito Zezé sempre... Vamos fazer, porque é o prefeito que assina, você sabe. Ele que garante que a coisa acontece. Sem prefeito, não acontece nada. Exato. E você vê a alegria, né, das pessoas quando a gente entrega o documento, quando a gente faz isso, o cara esperou a vida inteira. E a gente avança muito até da forma que a gente faz via cidade legal, até com uma startup de cunho social que cobra um valor social para que as coisas aconteçam. Então avança muito. É referência na região para a gente fazer isso e cuidar das pessoas lá. Muito bom. Pessoal, chegou o fim, né? O tempo é curto. Agradeço de coração a vinda de vocês dois. Eu acho que muita gente vai ter uma outra visão agora do que é Hortolândia. Até convido as pessoas a irem visitar, porque vocês vão realmente se surpreender do que vão encontrar. Uma cidade moderna, dinamizada, com muita coisa ainda por fazer, mas com muita coisa já produzida, já entregue, mostrando o que quer ser para o futuro. Né? E a gente nem falou, você está falando, eu lembrei agora. A gente tem vídeo monitoramento na cidade inteira, nas saídas, tanto no trânsito como na segurança pública. Uma das centrais, acho que isso não é a maior, acho que bem mais tecnológica do país. Tem uma central gigante que diminuiu a criminalidade. Sim, porque crime tem em todo lugar, não adianta que... Mas assim, acaba... Foi referência agora na prisão de entorpecentes, né? Que o carro entrou em Hortolândia, conseguiram localizar. Então, assim, avança muito também na questão de segurança, de LED. O cara tem que ir e vai ver que Hortolândia... digital, né? Não precisa ter preocupação, porque a gente cresceu falando que tinha um presídio lá, né? E a maior parte é de Campinas, mas nós levava a fama que era Hortolândia o presídio. Nego achando que o presídio é Hortolândia. Eu falo, gente, é só um pedacinho Hortolândia. A maior parte é Campinas, mas empurram tudo pra gente. Mas pode ir lá que tá bem garantido isso. Legal, muito bom.
Pessoal, chegamos ao fim. Eu agradeço aí vocês até esse momento ter nos acompanhado e agradeço os dois por ter nos ajudado a esclarecer uma série de coisas com relação ao município de Hortolândia e principalmente com relação à habitação. Grande abraço. A gente que agradece, tem nosso carinho, nossa admiração e foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Privilégio. Obrigado, Zanetti. Um abraço a todos.